Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa sala virtual para mais uma noite de estudos de um assunto que para nós é muito importante, que tem trazido aí muitas dúvidas pelos nossos filiados, pela nossa base. Estamos fazendo seminários regionais e nos vários municípios que nós passamos, inclusive estava na pauta nós discutirmos a Previdência, a reforma da Previdência, e nós tivemos que retirar, que o professor Jaime falava de uma forma geral, mas eram tantas as dúvidas que nós tomamos a decisão, então, de realizar esse seminário virtual para que pudéssemos, então, fazer uma tomada do assunto com maior abrangência, com a doutora Priscila, que eu vou apresentar daqui a pouco, que é uma das estudiosas, né, e defensoras desse assunto da Previdência Social, e, portanto, estamos aqui nessa noite para esse estudo. Nós teremos dois momentos de fala nessa noite. Primeiro, o presidente Jaime Teixeira vai fazer uma fala geral sobre a reforma da Previdência, e depois nós vamos convidar a nossa doutora advogada Priscila, então, para fazer a sua participação. Então, quero convidar para a sua fala o presidente licenciado da FETEMES, professor Jaime Teixeira, ele que é professor aposentado da rede pública de Mato Grosso do Sul, também suplente de deputado federal no Mato Grosso do Sul pelo PT, e, nesse momento, licenciado para sua pré-candidatura a deputado federal. Então, com vocês, professor Jaime Teixeira. Por favor, Jaime. Legal. Primeiro, quero agradecer pelas palavras, mas registrar que, a partir de hoje, eu estou licenciado. A nossa presidenta é a Delmeires, tá? Eu espero que ela tenha vindo para ficar os 3 anos que faltam aí. Porque se ela ficar, é porque eu fui usar outros espaços, fui ocupar outros espaços. Acho que isso é interessante e fundamental para a gente, né? Então, eu quero dar minha boa noite a todos e todas. Estou vendo que nós estamos com 70 pessoas presentes. A gente esperava alcançar um número maior, porque em todos os nossos seminários, nossos regionais, essa questão foi bastante cobrada para que a gente não deixasse de falar desse assunto. E, como a Delmeires falou, a gente teve que redimensionar a forma de fazer, porque são muitos detalhes para a gente tratar em um seminário aberto, e você não daria conta de todos. Então, nós suspendemos essa pauta dos nossos seminários, faltam só 3 seminários para acabar, todos os regionais, que serão dirigidos pela companheira presidenta Delmeires, mas a gente fez o compromisso de realizar. Primeiro, a gente ia realizar no sábado à tarde, e a gente ia fazer um seminário só com os dois regimes, regime próprio e regime geral. Conversando com a doutora Priscila, que hoje é uma referência sobre discussão de previdência no Mato Grosso do Sul. Quem não se lembra da Priscila, quando saiu essa emenda do Bolsonaro em 2019 sancionada, nós tivemos os serviços dela aqui na FETEMES para nos ajudar a escrever aquela cartilha que vocês receberam. Aquela cartilha vai ter que ser remodelada, e nós vamos remodelar agora. Até eu falei isso nos seminários. Mas aí nós tomamos uma decisão, fazer separados. Então, nós vamos fazer uma cartilha só com o regime geral de previdência e uma cartilha só com o regime próprio. Porque senão confunde tudo, vira uma confusão, e às vezes tem nossos companheiros presidentes, diretores de sindicato, que você explica por telefone ou por mensagem uma situação, e vira aquele angu de caroço, como fala, né? Mistura tudo. Então, a gente vai separar. Quando se tratar de previdência própria, que é o regime do Estado, aquela que tem a previdência municipal também, vai estar numa cartilha e outra na outra. Esse primeiro de hoje, a doutora Priscila vai falar sobre o regime geral. Quem são os regimes gerais? Regime geral, trabalhador dos regimes gerais.
todos aqueles das redes municipais que não têm previdência própria no município. No Estado, nós temos os casos de todos os convocados. Os convocados é regime geral. E também nós temos aqueles administrativos nossos que são terceirizados da Guató, que às vezes você atende no teu sindicato, e também esses companheiros que, mesmo não sendo servidores públicos, são terceirizados, são funcionários da empresa, eles são trabalhadores, e o sindicato às vezes tem que responder, e é importante que o sindicato faça esse trabalho também. Mas, para isso, tem que dominar. O ideal, nós pedimos, nós passamos, que todos os diretores do sindicato participassem desses seminários, porque não é só o presidente que tem que explicar essas leis. Quem está no sindicato em uma direção, em qualquer que seja o cargo dele, ele também é um diretor sindical e o cara vai cobrar dele lá na escola onde ele trabalha. Ele não está cedido, está dando aula lá, e o pessoal vem cobrar. Então, seria importante que ele participasse, ter o mínimo de noção do que falar para aquele parceiro lá, no primeiro momento que ele é cobrado, né? Então, às 2 horas hoje, nós já gastamos aqui 20 minutos, a gente vai tratar do regime geral. Aposentadoria de convocados, aposentadoria das prefeituras que não têm previdência, aposentadoria daqueles que são terceirizados, né? São terceirizados, principalmente na escola pública e estadual, tem muitos terceirizados, mas também não é diferente nos municípios, essas empresas Guatóis e outras aí estão entrando forte no mercado. Então, a dona doutora Priscila Reis vai falar sobre esse tema hoje. A gente pretende, depois, publicar uma nova tabelinha, nova cartilha, com esses slides que ela vai apresentar aqui. Então, nossa cartilha próxima deverá ser já em forma de slides. Acho que fica mais fácil dos professores entenderem e também dos sindicalistas repassarem para a nossa base. Quero desejar uma boa noite a todos e todas, que a gente aproveite bastante. Nessa hora, 1h30 que falta aqui ainda de plenária, a gente tem condições de fazer um bom debate com uma especialista no assunto. Sejam bem-vindos. Boa noite. Obrigada, Jaime, por sua participação aqui com a gente. E então, agora nós teremos o prazer de ouvir mais uma vez, aprender mais um pouco com a nossa convidada, a qual eu já quero agradecer em nome de toda a direção da FETEMES, de todos os presidentes do Sintedes, por aceitar esse convite de estar aqui conosco, esclarecendo mais uma vez as nossas dúvidas sobre essa reforma da Previdência. Então, para falar conosco, temos aqui a doutora Priscila Arraes Reino, ela que é advogada, especialista em direito previdenciário e trabalhista. Seja muito bem-vinda, Priscila, aqui conosco. Está com você a palavra. Obrigada, Delmeires, obrigada, professor Jaime, muito obrigada a todos que estão aqui comigo, com a gente, né? Bom, primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, eu fiz uma apresentação no slide, que vai ser utilizada, como o professor já me falou, para fazer a cartilha, mas ainda faltam alguns assuntos que eu não coloquei no slide, porque ficaria muito longa a nossa apresentação. Então, eu vou trazer para vocês as coisas mais importantes da reforma da Previdência para alcançar o maior número de pessoas. E a minha proposta, falei para o professor Jaime, quando me convidou, e para a professora Delmeires, que eu iria fazer cálculo para 10 pessoas, para até 10 pessoas, da reforma, da possibilidade de aposentadoria. Então, se vocês tiverem interesse nisso, eu só preciso do CNIS salvo, que é o extrato de vínculo, salvo do site do INSS. Que aí, ao final, a gente pode fazer umas simulações para a gente ver dessas 10 pessoas, quando vai se aposentar, por qual regra, qual valor, fazer as projeções aqui para vocês entenderem de uma forma mais fácil, né? É muito mais fácil entender com os exemplos que a gente traz reais, tá? Bom, você pode passar para mim, por favor? Vamos lá para os slides, né?
Você consegue transformar em apresentação? Americano, você está com material? Para ele ficar inteiro? Não está aparecendo para vocês? Está aparecendo, mas precisa colocar em tela cheia. Exato. Eu não estou vendo nada aqui. Agora está aparecendo a Priscila, linda. Delmeires, fiquei feliz de estar fazendo essa participação, especialmente hoje, que você está presidente da FETEMES, porque, apesar do professor Jaime já ter um conhecimento com ele por esse período, a gente ter se aproximado um pouquinho, eu fico muito mais feliz de ter uma mulher na presidência. Obrigada pela parte que me cabe. Vamos trabalhando juntas, né? Então, deixa o professor Jaime ir para é que nós queremos que ele seja, né, nosso federal. Exatamente. Então, obrigada, Priscila. Imagina. Bom, gente, é o seguinte. Primeira coisa que eu preciso esclarecer para vocês é que para quem que cabe, né? Para quem que cabe as regras que eu vou trazer para vocês hoje, né? Primeiro a gente hoje está falando só para o regime geral, que é como o professor já me falou, mas todas as pessoas que recolhem INSS, que fazem contribuições para o INSS, precisam entender qual a regra que se aplica, porque será que a gente consegue aí, quem tem direito adquirido e consegue se aposentar pelas regras anteriores? Quem que precisa acessar as regras de transição? E quem vai se aposentar pelas novas regras, né? Pela regra nova de aposentadoria. Então, a primeira coisa que eu trago aqui para vocês é uma noção básica do que é direito adquirido para esse assunto que a gente vai trazer hoje. Como a emenda constitucional entrou em vigor dia 13 de novembro de 2019, todas as pessoas que já tinham cumprido todos os requisitos para as regras anteriores têm direito adquirido. Então, se antes de 13 de novembro de 2019 tinha a idade necessária para se aposentar, o tempo de contribuição necessário para se aposentar e a carência para se aposentar, então tem direito adquirido e pode se utilizar das regras anteriores à reforma da Previdência, a emenda 103. Agora, também tem direito as pessoas que fizeram pedido de aposentadoria antes que a reforma entrasse em vigor, mas não tiveram decisões. Ontem ainda saiu uma... Oi? Ontem mesmo saiu uma aposentadoria de um cliente meu que estava um tempão esperando com a regra anterior à reforma ainda. Então, é possível ainda, basta que tenha cumprido os requisitos e todos os requisitos antes da emenda constitucional entrar em vigor. E também tem direito às regras de direito adquirido, as regras anteriores... Não, faz errado, não, eu quero... Ai, filho, eu preciso ver aquela tela. Oi? Estamos ouvindo, Priscila. Pode porque eu não estou vendo ninguém, tinha ficado mudo aqui meu microfone. Então, e também tem direito a utilizar as regras de direito adquirido quem ainda não pediu até hoje, mas cumpriu os requisitos, ou seja, idade, tempo de contribuição e carência antes da reforma da Previdência entrar em vigor. Pode passar para mim. É americano, né? Sim, americano. Pode seguir, americano. Suspendeu o americano a apresentação, tá? Agora está em tela cheia, tá bom, americano? Ah, que legal, tá bom. Americano, então vamos lá. Só que você pulou, tá? Tem um slide antes. Esse é o quarto. Isso, tá. Então, a nova aposentadoria, que é a aposentadoria trazida pela reforma da Previdência, ela exige tempo
e idade, a gente sabe. Então, ela é aplicável a todas as pessoas que ingressaram se filiaram ao RGPS, ao INSS, a partir do dia 13 de novembro de 2019. Então, o que acontece? Tem direito adquirido quem cumpriu antes e quem começou a contribuir com o INSS só em 13 de novembro de 2019, não vai acessar nem as regras de transição, vai acessar a regra nova que a gente vai falar já, tá? Agora, pode seguir, americano. Vamos lá, qual é a nova regra de aposentadoria? A nova regra de aposentadoria exige 65 anos para homens, 62 para mulheres, 20 para homens, 20 anos de contribuição para homens, 15 anos de contribuição para mulheres e 180 meses de carência, que é o número de contribuições que é feita. Então, cada contribuição conta um mês de carência, tá? Então, essa é a nova regra, é a regra que vai atingir aí todas as pessoas que ingressaram no serviço no INSS a partir de 13 de novembro de 2019. Pode seguir. Esse é para trabalhador urbano. Para segurado especial, garimpeiro, produtor rural, tem uma redução na idade, 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem, também 180 meses de carência, mas aí nesse caso é prova da atividade como segurado especial e não contribuição, tá? Pode seguir. E, por fim, a aposentadoria programada do professor e da professora. Professores, na regra geral, tá? Não a regra de transição que a gente vai entrar já, mas a regra nova, 60 anos para homens, 57 para mulheres, 25 anos de contribuição para os homens e para as mulheres e 180 meses de carência também para todas essas aposentadorias, que são as aposentadorias novas, exigem 180 meses de carência. Lembrando que para ser professor, para se aposentar nessa regra, todo mundo sabe, precisa estar atuando no ensino fundamental, básico ou médio, né? Ainda que, ou então nas atividades relacionadas à educação. Especialista, né? Vocês sabem bem disso. Vamos lá. E como que ficou o cálculo da aposentadoria? Bom, o cálculo, a primeira coisa que a gente faz, a gente primeiro encontra o que a gente chama de salário de benefício, tá? Então, você primeiro faz a média de todos os salários de contribuição, desde julho de 94, ou então, desde quando iniciou as contribuições, e faz uma média. Lembrando, a gente conhece média aritmética simples, que você pega o número seria pegar o número de salários de contribuição e dividir pelo número correspondente. Mas, nesse caso, agora, há menos de um mês, entrou uma nova regra de cálculo para a aposentadoria. Na verdade, foi criado novamente o divisor mínimo. Então, todo mundo vai ter essa média feita da seguinte maneira. Se tiver menos do que 108 salários de contribuição entre no período básico de cálculo, entre o dia que começou a contribuir e o dia que vai pedir a aposentadoria, vai ter o valor, a soma do valor de todos os salários de contribuição dividido por 108. Portanto, nós voltamos a ter o divisor mínimo que tinha sumido com a reforma da Previdência. Ele voltou ao mês no dia 5 de maio, para ser mais exato. Tá? Fez essa média com o divisor mínimo sendo respeitado, aplica o coeficiente de 60% mais 2% ao ano, que ultrapassar 15 anos de contribuição para as mulheres e 20 para os homens. Pode seguir. Aqui, gente, eu trouxe uma tabela para a gente ter uma ideia de quantos anos a gente precisa. Aqui do lado esquerdo tem os dos homens e aqui as mulheres. Então, para chegar a 100% de toda a média que você tem, de todos os salários de contribuição que você teve durante a vida, precisa cumprir 40 anos de contribuição se for homem e 35 anos de contribuição se for mulher. Então, são muitos anos de contribuição para a gente conseguir chegar naquilo que corresponde, de fato, à nossa contribuição, né? A contribuição que a gente fez durante a vida.
Pode passar. E aí vamos falar das regras de transição, que são as regras que vão alcançar a maior parte das pessoas que está aqui hoje comigo. Quem não está aposentado provavelmente se aposenta pela regra de transição, porque as regras de transição, elas são o meio do caminho entre o direito adquirido, que já passou, desculpa, entre a regra anterior e entre a regra nova. É o meio do caminho. Assim deveria ser. Infelizmente, a reforma da Previdência veio com regras de transição muito ruins para as pessoas, porque exigindo muito pedágio muito alto. As regras de transição exigem muitos anos mais de trabalho. Então, as pessoas que já estavam na expectativa de se aposentar, estavam se organizando para se aposentar, tiveram aí mais uma reforma prejudicando a vida, né? Então, as regras de transição são... Se alguém quiser fazer alguma pergunta, de qualquer maneira, no final vou abrir, mas se ficar alguma coisa sem entender, pode sinalizar que a gente explica, tá? Então, quem vai acessar a regra de transição? Quem não tem direito adquirido ou tem direito adquirido, mas as regras novas deixam o benefício melhor. Isso é possível? Tem muitos casos que eu peguei, depois da reforma ter sido aprovada, eu fiz pelo menos 1000 planejamentos de aposentadoria. E aí a gente acaba vendo de tudo. Eu vi casos diversos de pessoas que tinham direito adquirido, não fizeram pedido de aposentadoria, e quando a gente foi fazer o pedido de aposentadoria, descobriu que o direito adquirido para essa pessoa não valia a pena, tinha que ser a regra de transição, que o valor era melhor. Tá? Então, é possível, quem tem direito adquirido, acessar a aposentadoria pela regra de transição. Filiados ao INSS até 13 de novembro de 2019. Então, as pessoas que se filiaram até 13 de novembro de 2019 vão acessar também a aposentadoria pela regra de transição. Pediu o benefício, mas está aguardando a decisão. Também pode ser regra de transição. Ainda que tenha feito o pedido pelo direito adquirido, na hora que sai a aposentadoria, a pessoa pode optar, se for melhor, pela regra de transição. Tá? Isso é possível até o momento que é feita a concessão. Tá? Não pediu ainda o benefício, mas já podia ter pedido. Também pode pedir, pode utilizar a regra de transição. Todas essas pessoas podem. Pode passar, americano, por favor. Tá, então a gente tem a primeira regra de transição, que é a regra de transição por idade para o trabalhador urbano. Aqui, essa regra, gente, é para as pessoas que começaram a trabalhar e contribuir, que na verdade trabalhou a vida inteira, mas às vezes teve contribuições esparsas, poucas contribuições. Então, essa é a regra de aposentadoria que exige menos tempo de contribuição. Em contrapartida, exige mais idade, tá? Então, a idade para a mulher começou em 2019 com 60 anos e foi progredindo ano a ano 6 meses a idade. Então, hoje, em 2022, de janeiro, do 1º de janeiro até o final do ano, a mulher se aposenta com 61 anos e 6 meses, desde que tenha cumprido 15 anos de contribuição e 180 meses de carência. E o homem não teve alteração, porque como já era 65 anos e continua sendo 65 anos, não tem transição para o homem. Essa regra, gente, é interessante as pessoas entenderem que, vamos dizer que você tinha, em 2020, 60 anos e 6 meses, em 2020. Mas, e tinha 15 anos de contribuição também em 2020, e tinha 180 meses de carência em 2020, e você não pediu a sua aposentadoria. Tá? Aqui, mais uma vez, é possível utilizar o direito adquirido a essa regra de transição ao direito de aposentar em 2020. Não é porque você não pediu a aposentadoria em 2020 que você não vai utilizar. Essa é uma pergunta muito comum e muitas pessoas vão fazer para vocês. Então, é interessante que vocês saibam. Por isso é importante saber o que é direito adquirido, pelo menos en passant, para que a gente possa esclarecer essas dúvidas que são muito comuns. Pode passar, americano. E como que ficou
o cálculo dessa aposentadoria, a mesma coisa. E aí existe esse perigo aí, porque nessa regra de aposentadoria por idade de transição, a gente pega muita gente que entre julho de 94 e agora, para se aposentar, não tem 108 contribuições. Então, vamos dizer que tenha 100 contribuições e que a soma dessas 100 contribuições deu 300 mil. O que vai acontecer é que esses 300 mil tem que ser dividido por 108, tá? Então, esse divisor mínimo, ele prejudica principalmente quem se aposenta por idade, tá? Principalmente quem se aposenta pela regra de transição por idade. Mas a regra de cálculo é a mesma, faz a média que chega no salário de benefício e aí depois aplica o coeficiente correspondente, que vai ser 60% mais 2% ao ano, que ultrapassa 15% para a mulher e 20% para o homem. Só que, nesse caso, homens e mulheres se aposentam por 15 anos. A diferença entre a regra geral e a regra de transição é que, na regra geral, o homem tem que ter 20 anos de contribuição para ter acesso à aposentadoria. E aquela regra se aplica para quem começou a contribuir em 13 de novembro. A regra de transição, a única diferença da regra de transição para o homem é essa, que o homem pode acessar essa regra de transição a partir de 15 anos. Ele vai ter o aumento de 2% ao ano a partir de 20 anos só, mas ele pode acessar a aposentadoria com 15 anos de contribuição. Pode passar, Americana. Priscila, tem uma pergunta aqui no chat, não sei se já seria o momento. Fala assim, a Denise Oliveira, de Ponta Porã. Qual a diferença entre tempo de contribuição e meses de carência? Tá, vou explicar. A carência você vai contar pelo número de meses que você faz contribuição. Então, vamos dizer que você contribuiu durante o ano de 2021 inteiro. Você tem uma contribuição por mês. São 12 meses de carência. O tempo de contribuição se conta, na verdade, depende da época, se foi antes da reforma ou depois da reforma. Mas, a partir de 2019, com a reforma da Previdência, o tempo de contribuição ele passou a ser contado, independente do número de dias que você contribuiu, que você trabalhou, conta os 30 dias. Então, o que vai acontecer? Você começou a trabalhar no emprego no dia 15 de janeiro de 2021 e contribuiu no mês de fevereiro, referente a 15 dias de janeiro. Se a sua contribuição foi superior ao mínimo, que é o salário mínimo, então, se você recebeu um salário mínimo e contribuiu sobre um salário mínimo, mesmo tendo sido 15 dias, vale como se você tivesse 30 dias de contribuição. Vai contar o mês inteiro, tá? Então, são contagens diferentes, são formas de contagem diferentes. É muito parecido, mas, às vezes, tecnicamente, quando você pega um caso para analisar, você vai ver que dá diferença. Agora, tem que tomar cuidado, porque existe uma alteração na legislação conforme o tempo. A gente teve 3 mudanças com relação a isso, com relação à contagem de tempo de contribuição e carência. Então, tem que avaliar o momento em que houve essa contribuição, o momento que houve a aposentadoria, para a gente avaliar tempo de contribuição e carência. Fora isso, carência, por exemplo, se você não tiver contribuição, não tem carência. E, às vezes, você tem tempo de contribuição, na verdade, mesmo sem contribuição em si. Quer ver um exemplo? O tempo militar. O tempo militar, ele não conta para carência, mas ele conta como tempo de contribuição, mesmo que não tenha havido contribuição para o INSS. Então, existem várias diferenças e nuances aí, mas tem que avaliar o caso a caso e o momento em que a gente está discutindo, porque é vigente a regra da época do fato, tá bom? Será que eu respondi você, Denise? Se ela se pronunciar, eu te falo. Eu posso perguntar mais especificamente o nosso convocado. Tem alguns anos que eles tiveram alguns meses sem receber, sem contribuição.
aí é contado o tempo de contribuição, é contado todos os anos que trabalhou e a carência é só os meses em que houve contribuição, é isso? Não teve contribuição de trabalho, mas tinha vínculo de emprego, é isso? O convocado ele tem o seu contrato renovado anualmente. Em alguns anos ele não recebia, em alguns meses. Ah, tá. Então, se não tiver nem prestação de serviço, nem contribuição em determinados meses, porque não estava trabalhando, né? O contrato não estava em vigor, é isso? Uhum. Daí não conta. E isso é um prejuízo que eu já vi, inclusive, a FETENES falar sobre esse assunto, porque as pessoas que são contratadas por períodos do ano e não são pelo ano inteiro. Então, não vai contar o ano inteiro para fins de aposentadoria. Então, vai ser um prejuízo, de fato, no futuro, para a aposentadoria dessas pessoas. Existe uma possibilidade de resolver isso, porque o segurado ele pode fazer contribuição como facultativo nesses meses, só para contar, né, para ter a contagem de tempo lá no futuro não ser prejudicado. Tá bom? Tá bom, eu entendi a diferença. Obrigada. Nada. Pode passar, americano, por favor. Essa é aquela tabela que eu trouxe para vocês lá, que serve para essa regra também. A única diferença é que, nesse caso, os homens acessam a aposentadoria a partir de 15 anos e não só a partir de 20 anos, mas o aumento do coeficiente só a partir de 20 anos de contribuição. Pode seguir. Bom, a regra de pedágio de 50%. Essa regra de pedágio, gente, eu tenho uma posição, a Carolina e alguns outros advogados têm a posição de que ela cabe para o professor também, mas a lei não prevê dessa maneira. Então, o que a lei prevê é que essa regra se aplique somente ao trabalhador em geral e não ao professor com redução de tempo, tá? Então, essa regra de transição, ela exige o quê? Para você se aposentar por essa regra, no dia 13 de novembro de 2019, sendo homem, você tinha que ter 33 anos e um dia, que seja de contribuição. E mulheres, 28 anos e pelo menos 28 anos e um dia no dia 13 de novembro. Ou seja, tinha que estar faltando menos do que 2 anos de contribuição para você pedir aposentadoria por tempo de contribuição. Essa regra é para alcançar aqueles que estavam muitíssimo próximos da aposentadoria por tempo de contribuição. Faltava menos de 2 anos. Como a regra anterior exigia 35 anos para homens e 30 anos para mulheres, então é por isso que nós temos aí 28 anos e um dia pelo menos para mulher, 33 anos e um dia pelo menos para os homens. Aí o que vai acontecer? Você primeiro tem que cumprir esse primeiro requisito. Cumpriu? Você vai ter que chegar ao tempo necessário, 35 e 30. E ainda cumprir o pedágio. Então, vamos dizer que uma pessoa estava faltando aí quase 2 anos para se aposentar, faltava 1 ano, 11 meses e 29 dias, né, para se aposentar. Vai ter que cumprir os 2 anos que faltavam, os quase 2 anos que faltavam, e mais 1 ano. Esse é o pedágio, tá? Serve tanto para os homens quanto para as mulheres. Na regra de cálculo, tem uma pegadinha, pode passar, americano. O cálculo dessa regra de aposentadoria, pedágio de 50%, é feito primeiro uma média de todos os salários de contribuição de julho de 94 até o momento do pedido da aposentadoria, e fez essa média, você vai aplicar o fator previdenciário. Eu contei para vocês há algum tempo aí que eu peguei casos de aposentadorias com a regra nova que ficaram melhores do que a regra antiga. Essa regra de pedágio de 50% costuma ser melhor para aqueles que estão com a idade mais avançada. Então, às vezes, uma pessoa trabalha muitos anos, tem muitos anos de contribuição e uma idade avançada e ainda não pediu aposentadoria. Nesse caso, vale a pena analisar a possibilidade
fator previdenciário estar positivo. Então, em vez de uma pessoa ficar com a média de 100%, ela vai acabar ficando com mais do que 100% da média. E aí acaba que fica muito melhor essa regra de 50%. Mas se a pessoa pegar um fator previdenciário negativo, não deve solicitar essa aposentadoria, porque provavelmente vai estar perto da aposentadoria de pedágio de 100%, que eu vou falar com vocês logo mais. Pode passar, americano, por favor. A regra de pedágio de 100%. A regra de pedágio de 100%, a diferença é, ela tem idade mínima. Na regra anterior, não tinha idade mínima. Qualquer idade você podia se aposentar com regra de 50%. Com essa tem que ter a idade mínima, 60 anos para os homens e 57 anos para as mulheres. Não tem pedágio de 50%, porque tem um pedágio ainda pior, de 100%. E esse pedágio de 100% é calculado sobre o tempo que faltava para você chegar em 35 anos de contribuição ser mulher e 30 anos de contribuição, 35 anos para os homens e 30 para as mulheres. Então, se faltavam 5 anos para se aposentar, para cumprir 35 anos no dia 13 de novembro, vai ter que cumprir esses 5 anos e mais 5 anos, que é o pedágio. Para as mulheres, a mesma coisa, tá? Cálculo, vamos lá, americano. Não, primeiro, professores. Essa regra de 100% está na lei, é possível para os professores e para as professoras. Professores com 57 anos de idade e professoras com 52 anos de idade. Então, exige essa idade mínima, sem o cumprimento dessa idade, não tem condições de se aposentar por essa regra. 30 anos de contribuição para o homem é o marco e 25 para a mulher. Então, o que faltava para completar 30 anos se homem e 25 anos se mulher, no dia 13 de novembro de 2019, vai ser o correspondente ao pedágio. Faltavam 3, vai cumprir 3 mais 3 do pedágio. Pode passar, americano, para a gente ver o cálculo dessa aposentadoria. O cálculo, gente, você vai fazer a média como fez na regra de 50% de pedágio. Faz a média, é possível descartar contribuições menores, que é uma possibilidade nas regras de aposentadoria novas, mas quando você descarta contribuições, você descarta o tempo também. Então, vamos dizer que você tem ali, você precisava de 38 anos de contribuição e você tinha 39. Então, você tem um ano sobrando. Você pode optar por tirar os menores salários para aumentar a média, só que você vai diminuir o coeficiente quando for regra de aposentadoria de coeficiente, né? Nesse caso, não tem coeficiente. Nesse caso, você simplesmente vai fazer a média de todos os salários de contribuição da vida, podendo descartar os menores salários de contribuição para melhorar a média. Não tem fator previdenciário, tá? Não pode passar, por favor, americano. Regra de transição de fórmula. 86,96 era a fórmula, era a pontuação exigida em 2019. Então, de 13 de novembro até 31 de dezembro de 2019, a pontuação era 86,96. De lá para cá, o que aconteceu é que a gente teve o aumento gradual progressivo de 1 ponto ao ano. Esse ponto corresponde à soma do tempo de contribuição com a idade. Então, você vai pegar o tanto de contribuição que você tem em anos e vai somar com o tempo, com a sua idade. E você tem que chegar na pontuação correspondente ao ano que você está pedindo a aposentadoria. Em 2019 era 96 e aí veio aumentando 1 ponto por ano, tá? Pode passar. Professores e professoras também têm direito a essa regra com a pontuação reduzida. De 91 começou em 2019 para os professores e 81 para as professoras. E vai aumentando gradativamente até chegar a 100 pontos para os professores e 92 para as professoras. O tempo exigido de contribuição, 35 e 30 anos. E tem que somar idade mais tempo de contribuição para chegar na pontuação. Tá? Priscila, era 91, 81 em 2019. E hoje, 2022, é quanto?
Passa para mim, ô, Americano, que eu acho que é a próxima. Então, essa aí. Ó, aqui, em 2022, é 99 para os homens na regra geral, 89 para as mulheres na regra geral, 94 para os professores e 84 para as professoras. Depois, a gente, eu só não coloquei aqui, mas a gente pode fazer para colocar na cartilha a continuação até o fim, né? Para ter todas as pontuações e facilitar a vida das pessoas. O que você acha, professor? Legal, eu só queria fazer uma observação, ver se eu quero falar. Só para fazer uma demonstração. Aumentou para esse caso, o cara que não tinha o tempo ainda, aumentou mais 3 anos de contribuição já em 2 anos de vigência da lei. 2 anos, em 3 anos, em 3 anos de vigência da lei já aumentou 3 anos a mais para o cara trabalhar. É isso? Eu não entendi. Ficou falhando. Você falou assim, ó, tá lá, 2019, professor, era 91 e 81, certo? Sim. Homens e mulheres. Hoje, 2022, é 94 e 84. É Sim. correto dizer que já aumentou 3 anos de trabalho para esses caras? Não, porque nesse período, professor, vai somar o tempo e a idade. Então, se a pessoa continuar trabalhando, ela vai ganhar 2 pontos por ano. Certo? Então, ela ganha 2 pontos por ano. 1 ano pela idade, 1 ano pelo tempo de contribuição. E o aumento é 1 ano só. Gente, tem um erro no slide anterior. Volta para mim, por favor, Americano. Professores são 30 anos e 25, tá, gente? Eu copiei do anterior, mas tá errado. Aqui é 30 anos, depois eu corrijo para mandar para vocês. E 25, ok? Pode seguir, Americano. Pode seguir. Tá. O cálculo dessa aposentadoria é igual às demais. Faz a média e depois aplica o coeficiente. Para chegar no coeficiente. E pode ser um coeficiente superior a 100. Pode. Quando? Quando você atinge uma pontuação acima de 100. E aí, nesse caso, você consegue aumentar lá o seu valor acima da média das suas contribuições. Ou seja, a partir de 35 anos para as mulheres e 40 anos para os homens, é possível ter mais do que 100% da média. Não sei se tem gente que vai viver para isso, mas pode seguir, Americano. Por favor. Tá. A outra regra de transição por idade progressiva. Então, aqui não é a pontuação que sobe, é a idade que sobe. O tempo de contribuição não muda e a idade vai aumentando. Então, os homens, em 2019, precisavam ter 61 anos e as mulheres, 56 anos de idade em 2019. Foi aumentando 6 meses por ano. Então, hoje, a gente está em 61 anos e 6 meses, não vou arriscar, a gente tem a tabela mais para frente. 35 anos de contribuição para homens e 30 para mulher. Pode seguir, por favor, Americano. Depois tem a tabela para a gente ver como é que está esse ano, que eu não lembro de cabeça. Para os professores, tá vendo? Para os professores, começou com 56 anos e 51 para as professoras, para os homens 61, 56, e nós estamos em 62 anos e meio para os homens, 57 anos e meio para as mulheres, 57 anos e meio para os professores e 52 anos e meio para as professoras. Sim, eu vou disponibilizar. Acho que não vai ter problema, né, professora? Eles estão perguntando aqui se vai disponibilizar o material. Eu só preciso corrigir o errinho Priscila, nós vamos disponibilizar de 2 maneiras. Nós vamos confeccionar a revista, a cartilha, e também essa nossa reunião está sendo gravada. Perfeito. Então, há a possibilidade também da gente divulgar o link, tá bom? Tá certo, tá certo. Ok. Então, pode continuar, Americano. Então, essa idade vai progredindo até chegar na idade
da regra geral, 62 para mulheres, 65 para os homens e assim por diante, tá bom? Pode seguir, americano. O cálculo é a mesma coisa. Faz a média e aplica o coeficiente. Para chegar no total do valor da média para a aposentadoria, é necessário cumprir 35 anos se for homem, mulher, e 40 anos se for homem. Vamos lá. Aposentadoria da pessoa com deficiência. E aqui eu quero fazer um parênteses, gente, porque por que eu trouxe a aposentadoria da pessoa com deficiência? A gente tem um número muito grande de pessoas com deficiência no país e pouquíssimas aposentadorias concedidas no INSS para pessoas com deficiência. Isso se dá por duas razões. Primeiro, porque as pessoas têm uma noção errada do que seja a pessoa com deficiência. Muita gente teria direito à aposentadoria da pessoa com deficiência, que é melhor em termos de requisito, em termos de cálculo, e não sabe. E quem é a pessoa com deficiência? A pessoa com deficiência é a pessoa que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, sensorial ou intelectual, e que, de encontro com as barreiras, não consegue exercer... Só um pouquinho. As suas atividades normalmente em igualdade de condições. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa com uma bolsa de colostomia, que nem aquele senhor esteve, ele esteve como pessoa com deficiência naquele período, né? Se fosse por até tinha que ter pelo menos 2 anos, né? Para ser longo prazo. Mas, por exemplo, uma pessoa que foi readaptada, um professor que foi readaptado, um profissional que está exercendo outra atividade, já tem uma prova de que essa pessoa provavelmente poderia ser enquadrada como pessoa com deficiência, porque teve uma redução na capacidade, tá? Então, a pessoa com deficiência não é aquela que não pode trabalhar, é aquela que não está em igualdade de condições para as atividades da vida em geral, pessoal, profissional, enfim. Há muitas situações, como, por exemplo, doenças reumáticas, é muito comum a pessoa ter uma condição de pessoa com deficiência, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, problema de sim, cardíaco, que tem marcapasso, tudo isso pode ser PCD, tá? E o segundo fator que leva muitas pessoas a não saberem, a não terem concedidas as aposentadorias da pessoa com deficiência, é porque o INSS, embora tenha que fazer uma avaliação biopsicossocial, faz uma avaliação errada. Então, a gente tem que entrar na justiça, brigar, discutir para conseguir. E a mesma coisa acontece na maior parte do serviço público, principalmente nos municípios, porque as juntas não estão preparadas para fazer a análise da pessoa com deficiência pela avaliação correta. E aí, isso tem previsto em lei. É uma avaliação bem complexa que as pessoas não conhecem. Então, eu trouxe a aposentadoria da pessoa com deficiência porque a gente aqui teve vários casos de professora no país que não sabiam e foram acessar a aposentadoria pela regra PCD, que é aplicável também para servidor público, tá? Então, vamos lá. Homens, 60 anos, mulheres, 55 anos, tem que ter, nessa regra de aposentadoria por idade, tem que ter 15 anos de contribuição, na verdade, carência, na condição de pessoa com deficiência, tá? Então, o tempo de contribuição e a carência são iguais, 15 anos, mas esses 15 anos exigidos como tempo exercido na condição de pessoa com deficiência é só na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Olha só o cálculo. Primeiro que a idade é menor, vocês viram? 60 anos para o homem, 55 para a mulher. Não é menor do que professor em regra geral, mas é menor do que a regra geral, né? Então, reduz a idade. E o valor da aposentadoria, gente? Primeiro que parte de 70% e não de 60%. Segundo, que esse 1% ao ano não é somente pelos anos que ultrapassa 15 anos, não. Então, se a pessoa tem 25 anos de contribuição, ela vai ter 25% a mais do que os 70%. Então, ela vai ter 95%. Enquanto que na outra regra,
de aposentadoria, 25 anos de contribuição, vai ser para a mulher 80%. Então, é uma queda absurda na renda, tá? O fator previdenciário se aplica somente se for para aumentar a aposentadoria. Para reduzir a aposentadoria, não. Então, só se o fator for positivo. Pode passar para mim, americano. Já na regra de aposentadoria da pessoa com deficiência, por tempo de contribuição, não se exige 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência. Não é exigido isso. O que acontece? E nem 25, nem 29, nem 24, nada disso. O que acontece? Na hora que você pede a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, o que vai avaliar? Você tem uma condição de pessoa com deficiência naquele momento? Tem um impedimento de longo prazo, pelo menos 2 anos? Tem, ok. Então, é uma pessoa com deficiência. E aí, essa contagem do tempo de contribuição, ele é feito com conversões. Então, o tempo trabalhado sem condição de pessoa com deficiência, sem nenhuma deficiência, vai ser convertido para a correspondência do grau de deficiência. Então, tem que avaliar caso a caso, mas vamos dizer que você tem aí 20 anos de contribuição comum e 20 anos de contribuição, ou 10 anos de contribuição como pessoa com deficiência. Tem que fazer a conversão dos 20 anos de contribuição comum para a pessoa com deficiência e ver se você atinge o tempo necessário de contribuição somando tudo. É assim que se faz. Essa aposentadoria é também o valor integral da média e ela exige menos tempo de contribuição do que a regra geral. Para homens, 25 anos na condição grave, moderada 29 e leve 33. Grave para mulheres 20 anos, moderada 24 e leve 28. Tá? Então, para ter uma ideia, pelo menos, de que é possível, porque se vocês se encontrarem com alguém que vocês acreditam que pode ser considerado uma pessoa com deficiência, vale a pena dizer para essa pessoa avaliar essa situação, porque a aposentadoria dá muita diferença, tá? O valor da aposentadoria, a média, não tem coeficiente, não tem nada. Pode passar, americano. Eu estou terminando, viu, gente? A aposentadoria por incapacidade permanente. Essa foi a pior alteração, no meu ver, de todas da reforma da Previdência. Tá? O cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente foi extremamente prejudicado. O que você precisa para ter acesso a essa aposentadoria? Diferente da pessoa com deficiência que tem condições de trabalhar, só que ela tem dificuldade de estar em condições iguais aos demais, a pessoa que vai se aposentar por incapacidade permanente, ela não tem condições de trabalhar, absolutamente nenhuma condição de trabalhar. Então, nem no trabalho dela e nem pode ser reabilitada para outra função. E quando a gente fala em reabilitação, tem que ficar atento, porque a reabilitação ela precisa cumprir requisitos como, por exemplo, dar a essa pessoa a possibilidade de ter um novo emprego com um valor correspondente ao que ele recebia antes, e isso não se vê. Então, atentos à reabilitação, porque nesse caso da incapacidade permanente, ou não dá para reabilitar, ou reabilitando, a pessoa cai demais a renda e não pode manter mais ou menos o nível de vida que tinha na profissão que exercia, tá? Então, incapacidade é um requisito, e para todas as atividades, a dele e outras, e sem possibilidade de reabilitação. Quem que pode receber? Qualquer pessoa, qualquer tipo de segurado, contribuinte individual, facultativo, desempregado, empregado, contratado, convocado, que esteja recolhendo para o INSS, tem direito a esse benefício. Tem exigência de carência de 12 meses, ou seja, 12 contribuições. Mas essas 12 contribuições, elas não são exigidas, elas são dispensadas quando é um acidente de trabalho ou uma doença grave. Existe uma lei prevendo 15 doenças como doenças graves, e nesses casos não há exigência de carência.
muitas vezes a pessoa se descobre de um dia para o outro com uma doença grave, não consegue trabalhar e não tinha 12 contribuições. Se for uma dessas 15 doenças graves, que o STJ já disse que o rol é taxativo, então só aquelas 15 mesmo, está dispensada a carência, tá? Pode passar, americano. O valor da aposentadoria por incapacidade permanente, que antes era de 100% da média, era o valor total, passou a ser 60% mais 2% ao ano de contribuição. E esses 2% só a partir de 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem. Então, mesmo incapacitado, mesmo doente, incapacitado, sem condições de trabalhar, essa pessoa vai ter uma redução de 40% a 50% da sua média, considerando que a maior parte das pessoas tem mais ou menos 15 a 20 anos de contribuição quando ficam incapazes. Isso é um dado, tá? Tem uma exceção. A exceção é o que pode salvar a aposentadoria por incapacidade. Você precisa provar que a doença que te incapacitou tem alguma relação com o trabalho que você exercia, com um acidente de trabalho, e aí, nesses dois casos, ou seja, doença ocupacional ou acidente de trabalho, é possível que você recebe 100% da média. Aqui está a maior parte dos problemas que a gente encontra nas aposentadorias por incapacidade permanente. Doenças como depressão, depressão é uma coisa, fibromialgia, doenças que são que as pessoas não sabem, ainda não existe uma explicação final da ciência para dizer o que causou. Muitas vezes a pessoa relaciona ao trabalho, mas o INSS não relaciona. Outros casos em que a pessoa tem uma doença de base que foi agravada pelo trabalho, como, por exemplo, doenças osteomusculares, que todo mundo envelhece, menos eu, claro, né? Eu e a Delmeris, a gente não envelhece. Então, quando a gente chega nos 30, 40 anos de idade, eu ainda não cheguei, vai gastando o corpo. E tudo o INSS atribui à degeneração do corpo, e nunca ao trabalho. Mas a gente tem que ficar esperto, porque é 40%, 50% a mais no valor da aposentadoria por incapacidade permanente, se você consegue relacionar a doença que você tem com o trabalho. Tá? Então, vamos lá. Pode passar. Isso. Quando que começa a receber? Segurado que é empregado, a partir do 16º dia, se fizer o pedido de perícia, agendar a perícia até os 30º dia. Se passar do 30º dia, começa a receber somente depois, a partir do dia que pediu, tá? Os demais segurados recebem desde o primeiro dia. E quem são os demais segurados? Segurado doméstico. Empregada doméstica, a empregadora não tem que pagar os 15 primeiros dias de afastamento. É tudo o INSS, já pode mandar para o INSS, tá? Então, contribuinte individual, contribuinte facultativo, que não tem empregador também, quem paga desde o primeiro dia é o INSS. Pode passar. O fim do pagamento com a recuperação atestada por perícia, em perícia que deve ser feita de revisão no máximo de 2 em 2 anos, com o falecimento ou com o retorno voluntário do trabalhador, que é a pior hipótese que pode acontecer, porque ele perde alguns direitos ali, mas é possível também cessar o pagamento da aposentadoria com o retorno ao trabalho, tá? Mesmo estando aposentado por incapacidade permanente, o segurado é chamado para a perícia de revisão. Além disso, a aposentadoria por incapacidade permanente proíbe o empregador de dar baixa na carteira de trabalho se estiver registrado, tá? Pode continuar. Auxílio por incapacidade temporária é o auxílio doença, que é o último benefício que eu vou falar para vocês hoje. É o benefício temporário para incapacidade temporária, né? A gente conhece como auxílio doença. Tem que ter a incapacidade para o trabalho por pelo menos 15 dias, mas é só para o trabalho que exercia e não para qualquer atividade, tá? Então, tem que ser impedido de fazer aquele trabalho que fazia normalmente. Tem carência? Tem carência de 12 meses. E aqui também
não tem carência só para doença grave ou acidente. Então, qualquer acidente, sofreu um acidente, tem que ficar afastado do trabalho, não precisa cumprir os 12 meses de carência, tá? Qualquer pessoa pode ter direito ao auxílio por incapacidade temporária. Qualquer segurado, contribuinte individual, facultativo, doméstico, qualquer um, tá bom? Pode passar. O valor desse benefício é 91% do salário de benefício, que vai fazer a média, né? Faz a média de todo o salário de contribuição de julho de 94 até o momento em que ficou incapacitado, faz a média, aplica 91%, separa essa média com os 91% de coeficiente e faz uma nova média com os 12 últimos meses de contribuição. Se essa média dos 12 últimos meses for menor do que a outra média global, você vai ficar com o menor. Se a média global for menor, os 12 últimos meses você vai ficar com a pior, enfim, tá? Isso foi criado, esse subteto do auxílio-doença foi criado em 2015, é uma coisa relativamente nova, e existe uma discussão sobre a inconstitucionalidade, a impossibilidade de aplicação desse limite. E estou falando isso para vocês só porque, às vezes, você pega casos em que a média global é 4 mil, 5 mil, e aí você vai pegar a média dos últimos meses, a pessoa estava sem contribuir, está com salário mínimo, vai receber um salário mínimo, entendeu? Então, eu acho muito injusta essa regra também. Acho que já acabou. Pode passar, americano. Acho que você está voltando, não está? Deixa eu ver. Ó, é o slide 36. Você voltou. Ó, o que ficou para a próxima vez? Auxílio acidente, aposentadoria especial, auxílio maternidade, auxílio reclusão, pensão por morte, alíquota do INSS e o adicional de 25%. Tudo isso aqui eu deixei de falar, porque senão a gente ia ficar aqui muito tempo, tá? Estou à disposição para fazer um outro encontro com vocês, para a gente falar do restante aqui do regime geral. E vou fazer a correção da exposição que eu fiz, porque para não passar para vocês uma coisa errada, porque eu tenho aquele errinho do professor, né? Tá bom? Vamos lá. Quais são as 15 doenças? 15 doenças que não exigem carência. É o nosso companheiro Pompeu, lá de Coxim, que pergunta. Deixa eu pegar a lista aqui. Eu não sei de cor. Cardiopatia grave, hematopatia, espondilite anquilosante, doença de Paget, tuberculose ativa, AIDS, deixa eu ver aqui a lista, que eu não lembro mais. Lista. 151. AIDS, alienação mental, e aí, nesse caso, a alienação mental não é uma doença, na verdade, pode ser causada por diversas doenças. Cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, doença de Paget, doença de Parkinson, espondilite anquilosante. Fibrose cística. Gente, no meu... Deixa eu fazer um jabá aqui. Faz aí, Priscila. Deixa eu fazer um jabá aqui, gente. Eu tenho um canal, o Arraia de Centeno, que tem diversos vídeos no YouTube. A gente está com 400 mil inscritos quase. E a gente faz live lá todo santo dia. Fora isso, tem o Instagram, que a gente tem conteúdo todo dia. Esse é o canal o site do nosso escritório, que tem um monte de artigos sobre o assunto, e o nosso WhatsApp, tá? Mas continuando nas doenças, vamos lá. AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, doença de Paget em estado avançado, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondilite anquilosante, fibrose cística, hanseníase,
nefropatia grave, hepatopatia grave, neoplasia, câncer, paralisia irreversível incapacitante, que pode ser, por exemplo, decorrente de qualquer doença, como, por exemplo, um AVC, e a tuberculose, que eu já tinha falado, tá? Essas são as doenças. E agora eu queria saber se vocês vão querer que eu faça algum cálculo para vocês, se vocês têm algum CNIS aí. Tem sim, o da Josefa, que o americano vai abrir para você, mas tem aqui mais uma pergunta. Tá. O professor Donizete, de Bataguaçu, fala assim: um servidor que tem 18 anos no serviço público estadual, professor e 64 anos de idade. Caso ele averbar 7 anos do serviço privado, CLT, com regra de transição, ou teria que completar os 65 anos de idade? Ele tem 18, seria mais 18 mais 7. Está aqui a pergunta? Deixa eu ver. Está aí no chat. Ah, tá. 18 anos no serviço público estadual, como professor, e 7 anos CLT. Também professor? Ou não? É professor também, Donizete? Todo esse tempo não, é como professor? Nada. Não, só o serviço público que é professor. Não vai conseguir se aposentar agora, porque você não vai cumprir os requisitos todos da regra de transição, quer ver? Oi. Você, como servidor público estadual, tem que ver, eu não lembro de cabeça a regra de Mato Grosso do Sul, mas você tem que ver se cabe alguma aposentadoria por regra de transição, eu não sei de cor. Doutora, permite uma ajuda para a senhora. Donizete, hoje é só para regime geral, não é para servidor público. Servidor público é o próximo seminário. Então, você está misturando aí. Sim, mas no caso que não tem a previdência vai própria... ser no próximo seminário isso, Donizete. Donizete, isso vai ser no próximo seminário. O próximo seminário vai falar do regime próprio. Se ele é servidor público, é regime próprio. Hoje, a doutora trouxe tudo aqui sobre o regime geral. Não conta servidor... Todas as regras que ela falou aqui hoje não é para servidor público, é para regime geral, INSS. Se eu soubesse de cabeça, eu não teria problema nenhum em responder, Donizete, mas eu não sei, porque eu atuo no Brasil, no país inteiro, e a gente conhece as regras de aposentadoria de vários estados diferentes. Então, eu tenho medo de te dar a resposta errada, porque eu não lembro de cabeça, tá bom? Tranquilo. Daí, para o pessoal que está perguntando quando que vai ser sobre o regime próprio, nós vamos daqui para segunda-feira conversar com a doutora Priscila para a gente poder ver qual a melhor data, também dentro das agendas da FETEMES que nós temos, e daí então nós estaremos anunciando para vocês qual será o dia da segunda etapa, onde estaremos falando sobre o regime próprio, tá bom? Aí, americano, tem no chat o CNIS da Josefa. Queria que você abrisse, por favor, para que a doutora Priscila pudesse... Eu preciso dele... fazer uma avaliação. Aí. Não, mas deixa eu te falar. Passa para mim aqui, está salva aí, passa para mim no... Salva em PDF e passa para mim aqui pelo... WhatsApp. Ou pelo WhatsApp, ou pelo Zoom aqui, porque eu vou calcular no sistema para fazer exato. Vamos lá, Josefa. Você tem 42 anos, 2 meses e 14 dias, 13 anos, 2 meses e 13 dias. Claro, eu não estou contando o tempo como servidora pública, tá? Fora do serviço público, você tem 13 anos, 2 meses e 13 dias. Como servidora pública, você vai ter direito à sua aposentadoria lá no serviço, lá no São Gabriel, que agora recriou o regime próprio, né? Mas no INSS, você vai ter direito também à aposentadoria, mas deixa eu ver qual a próxima data. Hum, 42 só.
Olha só, você vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, idade mínima progressiva em 2042. Você deve completar 62, né? Você não pegou nenhuma regra. Rindo, né? Ela não pegou nenhuma regra de transição, porque ela tá muito longe, tanto na idade quanto no tempo de contribuição. Porque como ela tem só 13 anos de contribuição no INSS, ela ficou prejudicada por causa disso. Agora, tem algumas coisas, José, que eu preciso te dizer. O seu CNIS está com muitas informações faltando. Então, eu fiz com base nele. Então, por exemplo, na Associação Nacional da Juventude Rural, Terra Livre, você começou a trabalhar em maio de 2005, mas não tem a data fim desse vínculo. Então, eu calculei com base na última remuneração mencionada aqui pelo INSS, que foi julho de 2006. Teria que ver na sua carteira de trabalho até quando foi. Na Secretaria de Estado de Educação também não tem data fim. Então, assim, tem vários vínculos que não tem data fim, que eu utilizei a última remuneração que você teve no vínculo. Entendeu, Josefa? Por isso que pode ser que tenha alguma diferença por conta dessas informações que estão faltando no CNIS. Você sabe, Josefa, que você tanto pode pegar o tempo que não é concomitante e levar para o serviço público, como você pode pegar no final, quando você não quiser mais trabalhar, pegar o serviço público e levar para o INSS, o que normalmente não vale a pena, claro, em razão do valor da média, que vai acabar te prejudicando. Mas vale a pena fazer uma análise, viu? Tá? Claro que eu ia aposentar com uma bombinha de oxigênio. Priscila, tem uma pergunta da professora Olinda, que é nossa aposentada, e ela diz lá assim, minha pergunta é, doutora Priscila, uma pessoa se aposentou e após a aposentadoria descobre que tinha direito a especial. Essa pessoa tem o direito de recorrer? Esse é um caso que hoje pedi para a pessoa entrar em contato com o teu escritório. Ele foi segurança particular por mais de 35 anos e tem mais de 60 anos. Tá. É possível fazer uma revisão, o que normalmente aumenta o valor da aposentadoria, só que tem que estar dentro do prazo de 10 anos se for no regime geral e 5 anos se for no regime próprio. Né? Que a gente tem 5 anos para recorrer de uma aposentadoria no serviço público e 10 anos no INSS, para você discutir, fazer um pedido de revisão. Nesse caso aí, se ele tiver menos de 10 anos, é possível sim fazer o pedido de revisão dele, começa no INSS, porque tem algumas decisões que são mais favoráveis no INSS do que na Justiça, e aí depois só vai para a Justiça se de fato for necessário. Né? A gente tem feito bastante coisa administrativamente. Então, deixa eu ver se tem mais perguntas. Tem uma da Mercedes que fala assim, o professor pode ter 2 aposentadorias, uma pelo regime próprio e outra pelo INSS? Sim, inclusive o professor pode ter 3 aposentadorias, assim como os profissionais de saúde também podem ter 3 aposentadorias. Podem ter 2 vínculos de regime próprio e 1 vínculo de regime geral. É possível. Eu tenho um cliente em São Gabriel do Oeste mesmo, que é da área de saúde, que a gente conseguiu 2 aposentadorias do regime próprio e 1 aposentadoria no regime geral. É possível. Ok. Tem uma outra da Suzana, presidenta do Sinted de Itaporã, que fala, se houver tempo de contribuição mínima, 30 anos se mulher e não tiver a idade, não poderá se aposentar? Vamos lá. 30 anos de contribuição. Existem regras que você pode utilizar para se aposentar que não tem idade mínima, como, por exemplo, a regra de pedágio de 50% não tem idade mínima. Só que ela exige que você cumpra os 30 anos mais o pedágio e que você tivesse 28 anos e 1 dia de contribuição em 2019. Então,
tem que avaliar quando você cumpriu esses 30 anos, se você tinha pelo menos 28 anos e um dia de contribuição lá atrás, quantos anos você tem hoje, porque tem regras de aposentadoria que tem uma idade reduzida, né? Como a gente viu hoje nos slides aqui, eu compartilhei com vocês, tem a regra de transição de idade progressiva, que a idade é menor, né? Então, às vezes é possível. Quantos anos ela tem de idade? Suzana? Oi. Agora, estão me ouvindo? Eu estou. É 47 anos agora. 47 anos e 30 anos certinho de contribuição? Não, na verdade não. Isso que está falando, se você tiver, alcançar os 30 anos, né, de contribuição, mas não tiver os 62 anos, que agora saindo da regra especial, né, para professor, independente tem que chegar aos 62 e os 30? Não precisa, porque tem regra que não precisa ter 62 anos. Por exemplo, a regra de pedágio de 50% não tem idade mínima. Você pode ter qualquer idade desde que você cumpra o tempo e o pedágio. A regra de idade progressiva, quer ver como que está a idade hoje? A regra de pedágio de 100% são 52 anos para professora, e se for mulher sem ser professora, 57. E 30 anos de contribuição mais o pedágio. Deixa eu ver a outra regra. A de fórmula. A regra de fórmula, esse ano, nós temos exigência de 89 pontos. Com 30 anos de contribuição, você vai chegar a 89 pontos, se tiver... É um absurdo, né? Dá até vergonha de falar, mas 59 anos, mas é menos do que 62, tá? Então, existe possibilidade de se aposentar antes de completar 62 anos. É possível, mas tem que avaliar os requisitos todos. Quantos anos tem, quando cumpriu 30 anos de contribuição, né, para a gente avaliar todas as regras. São 5 regras de aposentadoria diferentes. Daí tem que ver uma a uma. Priscila, tem a Erli. Na verdade, Priscila, é igual aquela história que você falou sempre nas palestras, né? Porque parece que é o cachorrinho correndo atrás do rabo, né? Quando você acha que alcançou, cada ano vai aumentando, né? E a gente tem a possibilidade de um aumento de idade novamente, porque uma das coisas que ficou muito ruim com a reforma da Previdência é que ficou mais fácil alterar a idade de aposentadoria, não precisa mais de uma emenda constitucional, entendeu? Então, a qualquer momento, dependendo do governo que a gente tem, a gente vai ter uma mudança nesse sentido. Priscila, tem lá uma pergunta da Erli, que é presidenta do Sinted de Amambai. Ela fala assim: fui para o sindicato com 49 anos e 26 anos de contribuição. Perdi a aposentadoria especial? Do professor, né? Tem que estar... Olha, existe essa discussão, e a gente tem tido muitas decisões contrárias no país inteiro à aposentadoria do professor quando ele se afasta da sala de aula e vai para o sindicato. A gente tem tido mais decisões desfavoráveis. Até é bom a gente dizer o seguinte: não é justo, né? Porque, por exemplo, o professor readaptado, ele mantém o direito à aposentadoria especial, né? E isso é uma maneira de prejudicar os sindicatos, as federações, prejudicar porque as pessoas combativas ficam com medo de aumentar o número de anos para se aposentar e acabam enfraquecendo o sindicato. É sempre essa a intenção, infelizmente. E falando nisso, eu vi que tem bastante gente de São Gabriel do Oeste. Tem gente de São Gabriel do Oeste, teve pergunta de São Gabriel do Oeste, que eu queria falar uma coisa, Domingos. Sim. Antes da reforma da Previdência,
a São Gabriel do Oeste voltou a ter agora, acho que 2020, o regime próprio. Não tinha e deixou de ter, aí voltou a ter, depois deixou de ter 2 vezes. Tem 2 regimes próprios durante a sua vida em São Gabriel do Oeste. O que está acontecendo? Eu peguei vários processos de complementação de aposentadoria de pessoas que se aposentaram antes da reforma e querem a complementação. E hoje nós temos no tribunal duas correntes diferentes. Dependendo da turma que o processo cai, é deferida a complementação. Então, eu tive casos aqui no escritório que foram negados e outros que foram concedidos a complementação. Então, além de tudo, além de conhecer a legislação, é preciso conhecer a jurisprudência, né? E saber que ela muda a todo momento. Por que eu estou falando isso? Por causa da pergunta sobre se o professor mantém o direito ou não à aposentadoria especial do professor estando no sindicato. Isso muda porque não tem previsão na lei expressa. Então, a gente depende de interpretação. E a interpretação, cada hora está para um lado, depende dos membros dos tribunais. Priscila, também tem uma pergunta assim: pode uma servidora, da Sandra Luiza, pode uma servidora estadual administrativo se aposentar no regime próprio e INSS? Se ela tiver um vínculo no serviço público e tiver tempo de contribuição no INSS, ela pode. E é importante que todo mundo que tem mais de um vínculo, seja um no estado e um no município, seja um no estado e um no INSS, trabalhe no INSS e no estado, precisa tomar muito cuidado, porque o que a gente vê de servidor público levando tempo de contribuição do INSS para o serviço público para se aposentar mais rápido, fazendo da maneira errada, levando tempo que não precisava, levando tempo que reduz a média. Então, antes de pedir a aposentadoria, precisa simular o valor carregando esse tempo de um lado para o outro. Porque você pode tanto pegar o tempo do serviço público e levar para o INSS, uma parte dele, como também do INSS para o serviço público. Lógico que você, tirando tempo do serviço público, você não pode continuar com o vínculo em aberto. Mas existe a possibilidade de caminhar com esse tempo para um lado e para o outro. E dependendo da maneira que a pessoa faz, ou ela não aproveita o tempo corretamente, porque se for tempo concomitante, não adianta levar, né? E às vezes não precisa levar. Se aposenta no serviço público sem o tempo do INSS ou sem levar tudo, para não reduzir a média. Tem que tomar cuidado com isso. Não dá para ir lá no serviço público e falar, eu quero pegar a minha certidão lá no INSS, trazer tudo para cá, e leva tudo para lá. Essa cliente minha de São Gabriel, que eu falei que tem 3 aposentadorias, foi exatamente isso que ela tinha feito. Ela tinha carregado todo o tempo de um lado para o outro, sem se preocupar com isso. Quando ela nos procurou, teve que refazer, pegar tempo, cancelar a certidão, e a verbação, deu maior trabalho. Ok. Tem mais uma que fala da Maria Inês Costa, que é a nossa presidenta do Sinted de Brasilândia. Ela diz assim: eu pedi minha aposentadoria em 2019, entre idas e voltas, agora meu processo está no CRPS. Esta informação que tenho acompanhado o menu do meu INSS. Entrei com recurso, mas até agora nada, só aparece em análise. Tem como acelerar isso? Mandado de segurança. Mandado de segurança, Marinês. Tá? E tem uma que veio pelo meu WhatsApp aqui. Vamos ver se dá certo. Ela disse assim. Ela manda aqui um parecer, né? E faz um resumo. Nesse parecer que peguei da prefeitura hoje, diz que tenho mais de 31 anos de serviço. E estou com 51 anos. Como que fica a minha situação? Servidora pública? Sim. Do município? Sim. Tem que ver qual é a regra do município. Que cidade? Brasilândia, que você falou? Tem que avaliar... Itaquiraí. Então, eu não sei, tem que pegar a legislação de Itaquiraí
para ver como que ela estabeleceu, porque cada município pode estabelecer de uma maneira, só consultando. Eu tenho como fazer isso? Tenho, mas não sei de. A gente não tem como saber de cabeça. Você vê? Hoje veio pergunta de Itaquiraí, de Coxina, né? Não tem como gravar tudo isso, gente. Entendi, beleza. Então, os que têm, questões particulares, eu também posso divulgar o contato do escritório, né, doutora Priscila, no grupo de presidentes, e aí vocês façam um contato diretamente com o escritório, que aí a doutora Priscila vai ver como que dá para prestar essa assessoria e de que forma que consegue encaminhar. Pode ser assim, Priscila? Pode. Lá, e aí a Carolina, que é minha sócia, vai vir falar sobre regime próprio com vocês no dia que vocês agendarem. E eu vou completar essa cartilha, vou completar esses slides para você, vou corrigir os erros e vou encaminhar para você fazer o uso do jeito que você pretende aí, porque informação é poder, né? Isso, sempre. Que bom, então, Priscila. Vou passar para o professor Jaime, que quer fazer mais uma participação. Jaime? Olha, gente, nós temos aqui, o que foi que nós recolhemos nos seminários, 7, 8 casos, todos do regime próprio. Nós não passamos hoje aqui. Tá. É que nem esse exemplo do Donizete Pataguaçu. Donizete, esse caso que você falou aí tem que passar por escrito para nós. Nós vamos passar em tempo hábil para a doutora Priscila fazer análise. E no próximo, vai ser só sobre regime próprio. Então, ela vai trazer mais casos, né, Josefa, aí, com os detalhes. Então, é isso que ela falou. Precisa das informações nas suas minúcias. Começo, final do contrato, quanto tempo do serviço geral no serviço próprio. Se for da rede municipal, tem previdência própria, tem que encaminhar também a lei municipal. Por exemplo, no Estado, está se aplicando as leis de acordo com a emenda do Bolsonaro desde março de 2020. No município de Campo Grande, estão aplicando as regras antigas até 2024. Até 2024. Então, o município vai mandar para a gente fazer essa apresentação dos casos específicos, tem que ter todos os detalhes, porque nem o sindicato Sintede, nem a VTM, nem a doutora Priscila pode incorrer na possibilidade de dar uma informação errônea. Então, por exemplo, esse caso do Donizete, vou repetir. Tem tantos anos de serviço público, tem tantos anos de serviço geral. Isso aí vai ser, se ele for averbar, vai vir tudo para a regra do serviço público, regime próprio. Foi o que ela falou agora há pouco aqui, que acho que é importante, nós já tivemos vários casos desse aqui. Às vezes, não compensa você averbar esse tempo de fora. Dependendo do tempo que está faltando para você aposentar, é melhor você cumprir o pedágio do Estado, aposentar no Estado, e depois pedir uma aposentadoria, nem que seja de salário mínimo, lá no regime geral. Quando nós fizemos a primeira discussão lá em Guia Lopes, na Regional de Jardim, tem uma professora de Porto Murtinho que ela levou essa situação. Falou, olha, professor, o senhor está falando desse tempo aí que sobra, não sei o quê. Eu fui orientado no meu município para mim não averbar, porque eu descartei aquele tempo e estou pedindo uma aposentadoria para ganhar um salário mínimo, lá no regime. E é possível. Tá? Então, até isso, se compensa ou não... É cálculo, né? Averbar, tem que ter um tempo para fazer. Ela não vai fazer isso aqui em 5 segundos, 10 segundos, 2 minutos. Então, a gente precisa mandar. Então, eu acho, Delmeiris, é sugestão. Tá? Presidenta é você. Estou aqui como participante. Eu acho que a gente tem que jogar para a segunda semana de junho esse seminário do regime próprio, né? Não a semana que vem, que ainda também é tudo de rolo aqui, de coisa para a gente resolver. Porque dá tempo também para o escritório da primeira doutora Priscila pegar esses casos. A nossa assessora, que é a Aurenice, a Lurdinha, já tem uns 5, 6 casos de regime próprio para passar, para fazer a oficina, que na verdade é uma oficina, né?
concretas. Então, as informações que a gente precisa, professor Jaime, para fazer para dar informação para a pessoa sobre quando vai se aposentar, é a data do ingresso no serviço público, o tempo de serviço público, se teve algum período de licença, afastamento sem remuneração, porque daí não tem contribuição também, então tem que ver isso, e aí o número de anos que a pessoa tem no serviço público, e a idade. Aí, falando qual é o município que aquela pessoa reside, a gente também pode consultar a legislação, não tem problema. Eu só não consigo responder de bate-pronto, mas eu consigo, eu mesma, pesquisar a legislação e eu mesma olhar quando que vai ser a data de aposentadoria. No regime geral, eu consigo fazer o cálculo na hora, porque como o regime geral é uma regra para o país inteiro, existe sistema. No serviço público, a gente faz na unha. A gente tem que fazer na unha, não tem sistema, porque cada município tem uma regra. Né? Campo Grande tem regra diferente. A gente participou mandando emenda para fazer a emenda quando teve reforma do Campo Grande, e tem regras diferentes. Então, cada cidade pode ter uma regra diferente. Então, realmente, não tem como fazer de bate-pronto no regime próprio o valor da aposentadoria. Dá para saber qual ano que a pessoa se aposenta, mas não o valor, porque não tem sistema de cálculo para isso. Tem que ser na unha. Ok, Tá bom? então, a Isabela faz ali um comentário elogiando o jurídico lá do Sinted de Três Lagoas, até porque você também é, né, Isabela, a secretária de Assuntos Jurídicos do Sinted, e esse é o papel mesmo da assessoria jurídica de cada Sinted, de buscar os caminhos no atendimento aos seus filiados, seja na aposentadoria ou em outros casos, mas principalmente na aposentadoria, que traz realmente essa ansiedade, né? E principalmente com tantas mudanças, com tantas alterações que ocorreram, fica todo mundo mesmo perdido e com uma necessidade muito grande dessa assessoria. Então, parabéns, tanto ao Sinted de Três Lagoas, quanto aos demais que têm conseguido fazer aí esse trabalho de atendimento aos seus filiados. No mais, Priscila, quero te agradecer por sua participação aqui conosco, a sua boa vontade em contribuir para poder tirar as dúvidas aqui do nosso pessoal. Vamos ficar aí nesse nosso diálogo para vermos qual a melhor data, para construirmos o próximo passo, que será o seminário do regime próprio, né? Você e a sua sócia do escritório, que vai estar também nos assessorando, e depois nós vamos estar informando, então, aos presidentes e presidentas qual será a data desse novo encontro. Também você vai passar para nós depois a cartilha, com essa adequação que você me disse, então eu descarto o arquivo que você me passou. Né? Porque tem aquele erro, né, da idade. E assim que nós tivermos também com esse material na mão e o material do regime próprio, aí nós vamos condensar para fazer um material e encaminhar, então, aí para os nossos companheiros do Sintedes poderem ter em mãos esse material. E a aula que está sendo, essa reunião nossa, que está sendo gravada, com o tempo também nós vamos estar disponibilizando nos grupos, para que vocês possam também retomar aí algum assunto, alguma dúvida que possa ter ficado, ou que vocês possam também, por algum momento, esquecer, mas a gente vai ter esse rico material para que vocês possam se basear aí para responder à vossa base, que esse é o nosso objetivo. Preparar os nossos dirigentes sindicais, conforme o nosso presidente licenciado citou aí no início, para que vocês possam fazer esse debate, esse atendimento aí nos seus municípios, tá bom? E me comprometo de passar o seu contato do escritório, né, Priscila, também para eles, para que essas dúvidas particulares e pontuais possam ser tratadas também aí diretamente com vocês e que vocês possam estar prestando a assessoria, né, que é o trabalho de vocês para esses nossos companheiros, ok? Muito obrigada por sua participação, mais uma vez, agradecendo aí também ao nosso professor Jaime Teixeira, nosso presidente licenciado, pela contribuição e participação conosco até agora, a todos os presidentes e presidentas do Sintedes, a direção da FETEMES, que estão aqui conosco,
e os companheiros que atenderam a esses chamados, companheiros e companheiras, para poder aprender um pouquinho mais sobre Previdência. Você quer fazer as suas considerações, Priscila? Só quero agradecer a vocês pelo convite, estou sempre à disposição, de verdade. E é isso, só agradecer, estou à disposição de vocês e espero só o seu contato para a gente marcar nosso novo encontro. Gente, boa noite, então, até o nosso próximo encontro, um bom descanso para todos e todas, e mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui. Beijos, beijos, até a próxima.